Olá, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos trabalhar operações com números racionais. As operações de hoje serão adição e subtração com números racionais. Lembrando para vocês que números racionais, além dos números inteiros e naturais que nós estudamos na unidade anterior, também entram as frações e dízimas periódicas. Observe esse quadro agora que eu vou colocar na tela. Nesse quadro você percebe aí que menos 2 mais menos 5 é igual a menos 7. Isso porque menos 2 e menos 5 são dois números inteiros, que também são racionais. E quando dois números são somados e seus sinais são iguais, nós efetuamos a soma e repetimos o sinal. Nesse caso aí, menos 2 menos 5 é como se eu devesse em uma loja R$ 2, fui lá, comprei mais R$ 5 de produtos e não paguei, deixei fiado, então eu fiquei devendo nessa loja R$ 7. Se eu estou devendo, eu represento com um sinal de negativo. Aí nós vamos para o outro exemplo. Nós temos menos 2 mais 5 igual a 3. Ou seja, gente, é como se eu estivesse devendo R$ 2, fui na loja e paguei esses R$ 2 com R$ 5. Então eu obtive 3 de troco. O que é que vocês tiram de lição disso? Vocês tiram de lição que quando a operação é com sinal contrário, você vai subtrair e conservar o sinal do maior. Foi o que aconteceu aí nesse exemplo. Menos 2 mais 5. O sinal de menos do 2 é diferente do sinal de mais do 5. Ou seja, eu subtraí do 5 o 2, que ficou 3, e conservei o sinal do maior número, que nesse caso aí é 5, ficou mais. Então, eu coloco o número em módulo quando é positivo, porque o número em módulo, ele não precisa colocar o sinal, nesse caso aí o mais, né? Já se ele der negativo, eu já coloco ele negativo. Porque para representar um número negativo, eu não posso colocar ele em módulo, senão ele fica positivo. Então o ideal é eu representar ele negativo. Observa aí o exemplo. Menos 5 mais... nós ainda estamos no segundo exemplo, gente. Menos 5 mais 2. Ou seja, eu vou subtrair, porque o sinal do 2 é diferente do 5. Eu vou subtrair. 5 menos 2 vai dar 3. E vou conservar o sinal do maior número, que nesse caso aí vai ser o 5. Então o sinal vai ser menos. Então vai ficar menos 3. Então não precisa colocar em módulo quando ele é negativo. Quando o número for negativo, não coloca-se em módulo. Vamos agora ao exemplo 3. Agora trata-se de uma fração, 2/3 mais 5/3. Gente, quando é uma fração com denominadores é a parte de baixo, com denominadores iguais e o numerador diferente, que o numerador é a parte de cima da fração, nós somamos o numerador, ou seja, a parte de cima, e conservamos a parte de baixo, ou seja, o denominador, os quais são iguais. Então, o mesmo denominador repete o denominador. E a soma ou subtração vai acontecer nos numeradores. Que no caso aí vai ficar 5 mais 2 vai ficar 7, ou 2 mais 5 vai ficar 7. E 3 e 3 são iguais, que são denominadores iguais, conserva. Pronto, esse foi o exemplo da fração. Mas no caso, se vier denominadores diferentes, como faz? Observe o meu exemplo abaixo. Nesse outro caso, nós temos 2/5 mais 3/2. O que é que vai acontecer? Nós vamos achar o MMC de 5 e de 2, que nesse caso aí é 10. Eu vou deixar um vídeo na sala de aula de como achar o MMC de dois números. Então, no caso, o MMC de 5 e 10, de 5 e 2 é 10. Então, vou colocar o 10 na frente. E aí, eu vou dividir o 10 pelo 5 e multiplicar pelo 2 que está em cima, que vai dar 5 dividido por 10 vai dar 2, 2 vezes 2 vai dar 4. Eu vou dividir pelo outro 2. Agora, 5 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 3, ou 3 vezes 5, vai dar 15. Então, 4 mais 15, 19.
Então, observe, o 10 que está embaixo conserva. Então, essa fração, essa soma de fração de denominadores diferentes vai dar 19 sobre 10. É um pouco confuso, mas você fazendo, praticando, você vai entender. Dê uma analisada no exemplo abaixo para que você compreenda mais o conteúdo. Gente, é importante vocês saberem que quando nós temos uma fração, nós temos uma parte. E essa parte ela pode ser inteira e ela pode ser fracionada. Um exemplo, se nós temos 1/2, é como se nós tivéssemos um produto dividido para duas pessoas. Se nós tivéssemos 2/5, é como se nós tivéssemos dois objetos e esses dois objetos nós dividimos em 5 partes. Ou seja, a parte inteira, a parte de cima, vai ser dividida pela parte que está embaixo. Agora, se nós tivéssemos 5/5, isso significava que nós tínhamos 5 objetos para 5 pessoas. Então, nós vamos ter um para cada. Então, toda fração que tiver o numerador igual ao denominador, ela é uma fração inteira, a parte inteira. Porque a resposta vai ser 1. Mas, de todo modo, vocês precisam ter essa diferenciação. Quando a fração é inteira e quando a fração ela é decimal. Então, assim, é isso, gente. Eu não vou passar a multiplicação e divisão para não render a quantidade de exercícios para vocês. Mas eu vou passar a atividade, vocês respondem agora. Se não der tempo, vocês vão ter um feriado aí prolongado para responder em casa. Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso não tenham compreendido, coloque a dúvida aqui embaixo no nosso bate-papo, que eu estarei no horário da aula tirando dúvida. No mais, muito obrigado e até a próxima.